nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos, neste domingo quinto da Epifania, vemos esta parábola em que o Senhor vai dar-nos uma visão da história da Igreja. Uma visão que Ele próprio vai explicar. O semeador é Cristo. O campo em que Ele semeia é o mundo. A semente é a doutrina revelada, a revelação. E o trigo são os filhos do reino. O diabo, que é o homem inimigo, semeia mentira. É por cima do trigo, fazendo brotar o joio, é que são os filhos do maligno. E Cristo vai deixar os dois crescerem misturados. Tolera a presença, junto com o trigo, do joio. Mas no dia da colheita, que é o dia do juízo, enviará os seus anjos para separar os maus dos bons. Os primeiros para os lançar no fogo do inferno, os segundos para os recolher no celeiro do céu. O que há nesta parábola? Este grande mistério. Mistério da permissão divina da ação do demónio. São Paulo fala do mistério de Cristo, que é o mistério da graça de Nosso Senhor, mas há também o mistério paralelo de maldade, de pecado, que ele chama de mistério da iniquidade, e que resume a história do mundo como uma luta entre estas duas forças. E se é certo é que o mistério de Cristo vai triunfar, também São Paulo, que nos fala sobre este mistério da iniquidade, é, no entanto, assustador. Isto é, o demónio é o príncipe deste mundo. É um título que ele tem. E este príncipe deste mundo ganhará força com o passar do tempo, de modo que parecerá prevalecer no fim. Só então, neste fim do mundo, é que será claramente reconhecível como o joio da parábola, pois só, no entanto, terá cristalizado em frutos concretos, incluindo esta grande apostasia de uma sociedade antes ganha por Cristo. De aí que estaríamos muito enganados se julgássemos a história do homem apenas pelos acontecimentos humanos. Se não tivéssemos em conta que tudo isto responde a uma ação invisível da graça de Deus e ao mesmo tempo do diabo. Por detrás de todas as adversidades contra a Igreja, não deixa de haver de uma forma ou de outra, direta ou indiretamente, a ação dos poderes das trevas. De modo que São Paulo vai advertir-nos que a nossa luta não é contra a carne e o sangue, mas contra os espíritos infernais espalhados por toda a parte. Como atua o demónio? O vemos na parábola. Primeiro tenta que a sua ação passe completamente despercebida. O demónio não gosta de mostrar-se diretamente. Ataca durante a noite, quando ninguém o pode ver. Raramente os seus ataques assumem uma forma visível. O diabo é essencialmente o poder das trevas. Trabalha na escuridão para surpreender e enganar. E o sucesso da sua ação depende desta sua capacidade de esconder o que ele é e do que ele faz. Junto com esta dissimulação, a segunda grande arma é a mentira, o engano. Meios de que o demónio não pode prescindir constituem a sua tática de combate. O Senhor o chamava pai da mentira. E mais a mentira é eficaz quanto mais tem de verdade. Digamos, aquela que parece verdade é a mais mentirosa, a mais enganadora. Tal como o joio, uma planta muito semelhante ao trigo, quando o talo e a espiga ainda estão muito ternos. O diabo vai semear continuamente o caminho da Igreja com meias verdades. E uma meia verdade é sempre uma mentira inteira. E o vemos na crise da Igreja de hoje, repleto de meias verdades que são verdadeiras mentiras. O Salvador semeou a verdade. Desta verdade semeada brota o trigo, as almas santas. As almas que se baseiam na revelação. Um católico aceita a majestade de Deus. Aceita as suas infinitas perfeições, os seus direitos. Um católico aceita a sua condição de criatura, isto é, a sua dependência em relação com Deus, as suas obrigações com Deus. São os direitos de Deus. Um católico aceita a verdade sobre o mundo,
sobre a sociedade, que depende também de Deus, que tem de dar contas a Deus, da própria Igreja instituída por Cristo, sim, mas ambos, o Estado e a Igreja, devem reconhecer a realeza de Cristo. O católico sempre mexe na verdade, estabelecida por Deus. O diabo semeia mentiras, e desta mentira brota o joio dos malvados. E é espantoso até que ponto o mundo moderno vive de mentiras. E vivemos na mentira. Sem prestar atenção, vivemos continuamente na mentira. É mentira o ecumenismo de hoje, que afirma que todas as religiões e todos os deuses são válidos. É mentira, uma profunda mentira, a ideologia dos direitos humanos. É mentira a democracia, a liberdade de imprensa, de consciência, de opinião. É mentira. É mentira o evolucionismo imposto nas escolas e universidades. São mentiras estabelecidas. É mentira o que aparece na imprensa, na rádio, nos meios de comunicação. Mentira é a forma de pensar do mundo moderno, que mostra como única realidade esta vida terrena, esquecendo a eternidade. E a fim de espalhar estas mentiras, o diabo tem ao seu serviço pessoas, instituições, correntes de pensamento, dinheiro, poder, fama, meios técnicos. Príncipe deste mundo. Daí a advertência de São Pedro: sede sóbrios e vigiai, vosso adversário, o demónio, anda ao redor de vós como um leão que ruge, buscando a quem devorar. Resisti-lhes fortes na fé. Como resistir ao demónio? Permanecendo firmes na fé, ou seja, na verdade, na graça semeada pelo nosso Salvador. Devemos apegar-nos ao ensinamento da Igreja. Ensinamento que não muda, Devemos rejeitar todos os embustes da civilização moderna. Devemos salvaguardar, proteger a nossa relação com Deus, a nossa amizade, a graça santificante, recebendo com frequência os sacramentos, rezando, fazendo penitência, espalhando à nossa volta esta graça de Deus. Tenhamos presente que não só a Igreja, mas a nossa alma também, este campo no qual pode surgir o trigo ou o joio. Quando fazemos o mal, somos joio. Quando fazemos o bem, somos trigo. Então, a nós, a decisão de pertencer ao nosso Senhor ou pertencer ao demónio. Resistir bem na fé. Depois aqui, quão importante esta devoção a Nossa Senhora. Temos o caso anteontem, era a festa de Santo André Corsini. Santo André Corsini. Uma família importante no século XIV em Florença, na Itália. Nicolau e Peregrina, que eram os pais deste André, obtiveram este filho só depois de muito tempo de orações e promessas. Não podiam ter filhos e foi realmente o fruto de uma promessa em que os pais acabaram por consagrar este filho, André Corsini, a Nossa Senhora no convento dos Carmelitas. Só que, durante o tempo da sua infância e adolescência, realmente assemelhava-se mais a um lobo que a um cordeiro. Isto porquê? Porque a mãe tinha tido, no dia anterior ao nascimento, um sonho. Tinha visto um lobo que se convertia em cordeiro. E a mãe só via o lobo, não via o cordeiro. Era um rapaz desobediente, briguento, um rapaz mundano, que não respeitava nada nem ninguém. Continuamente e desrespeituoso com seus pais, rissas constantes em casa, passava o seu tempo na caça e também no jogo. Até que um dia, quando maltratava a sua mãe, esta, em lágrimas, lhe diz: és bem o lobo do meu sonho. E o rapaz então ficou surpreendido. O que é isso? O lobo do teu sonho? O que é isso? Que sonho? E então a sua mãe, Peregrina, narrou-lhe este sonho que tivera, acrescentando que quando ela nascera, os pais o tinham consagrado a Nossa Senhora e que o seu proceder agora era totalmente oposto ao que eles esperavam dele. E foi aí que André, tocado pela graça, ficou comovido. Foi à igreja dos Carmelitas, ficou tempo e tempo diante do Santíssimo a pensar: fui consagrado a Maria, o que é a minha vida? E pouco depois, este foi o início da sua conversão.
converteu-se realmente, entrou nos Carmelitas, pediu esta graça de ser recebido, e depois desta oração é que rezou do fundo da sua alma: ó gloriosa Virgem Maria, eis aqui o lobo devorador e repleto de iniquidades. Rogo-vos humildemente que me purifiqueis e mudeis completamente, transformando-me em dócil cordeiro para vos servir na vossa Santíssima Ordem Carmelitana. Com dizer, Deus concedeu a Nossa Senhora, contra este maldito inimigo de Deus, diz São Luís Maria de Montfort, indústria para descobrir a sua malícia, força para vencer, abater e esmagar aquele impio orgulhoso. Inimizades foram constituídas, não só entre Maria e o diabo, este ódio profundo entre os dois, sino inimizades também entre a descendência de Nossa Senhora e a descendência do diabo. De tal maneira que não pode haver entre eles qualquer ponto interior de correspondência. Então nós é que devemos, de alguma maneira, através desta devoção a Maria, da nossa pertença, se somos consagrados a Maria, pensar que devemos ser trigo, não joio. Que o inimigo, o homem inimigo da parábola, é o inimigo de Cristo, é o inimigo de Nossa Senhora, é o nosso inimigo. E como tal, devemos considerá-lo. E que não temos parte nenhuma com ele. Então é pedir a Nossa Senhora esta graça, ela que é a divina rute, a respigadeira de Deus, que ela também passe pelo campo da nossa alma, que ela retire continuamente a erva daninha que sempre está a surgir e que ela também recolha e guarde para nós este bom trigo da graça santificante. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.